Pessoal, boa noite. Está no ar o podcast Em Evidência. E hoje a gente tem aqui como nosso convidado o advogado, foi vereador e presidente da Câmara da nossa cidade no período de 2001 a 24, filho do saudoso vereador Teteu Fundão, que chegou a ser prefeito por um período no ano de 1987, sobrinho da saudosa e conhecidíssima tia Osana Fundão, e atualmente exercendo o cargo de chefe do Ciretran. Então hoje nós vamos conversar sobre diversos temas, né, com ele e suas pretensões futuras. Nós temos aqui o nosso convidado, Paulo Fundão. Boa noite, Paulo. Suas considerações iniciais. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Paulo Fundão, casado há mais de 30 anos, né? Uma esposa, Shelly Lignório Fundão, 2 filhos, advogado há 30 anos e hoje atuando aí como chefe do Ciretran. É sempre uma honra estar aqui, né? Para a gente poder dialogar. A honra é toda nossa aqui também do podcast Em Evidência. Bom, a gente vai começar aqui falando primeiramente que como foi para você, né, ser um dos vereadores mais votados de São Mateus nas eleições passadas. Me sinto honrado pela confiança, pelo apoio do povo mateense. Na verdade, eu fui candidato na primeira vez em 2016, fui um dos mais votados naquela eleição e aprove Deus de eu não ser eleito, né? Apesar de ter mais votos do que 5 vereadores que foram eleitos. Em 2020, fui o terceiro mais votado da eleição, né? E com muita honra, a confiança do povo mateense, e tenho certeza que o meu mandato foi um mandato que honrou todos esses votos. Muito bom. E assim, Paulo, como você vê, qual foi o seu papel mais importante, né, como vereador e presidente da Câmara no período da sua gestão? E diga-se de passagem, você foi o primeiro presidente que atuou durante 4 anos, um fato inédito dentro da história da Câmara Municipal de São Mateus. É verdade, né? Nós, em 2021, fomos eleitos e naquela época, quando da minha posse, eu ainda falei, eu sou o primeiro filho de um presidente eleito presidente, né? Meu pai, ele foi presidente da Câmara por diversas vezes. Aliás, foi o que mais presidiu a Câmara, né? E juntando agora os anos que ele presidiu com os anos que eu presidi, creio que passa de uma década. E é com muita honra, né, que a gente trabalhou esses 4 anos como presidente da Câmara, e fizemos um trabalho lá que eu tenho certeza que vai deixar um legado para várias gerações. Muito bom. E assim, é interessante também a gente saber, da população, de modo geral, quais foram os principais projetos que você aprovou quando vereador da Câmara. Tivemos inúmeros projetos, né, no parlamento, né, no decorrer dos 4 anos. Nós aprovamos lá plano de cargos e salários, né, para o magistério. Aprovamos também, apesar de não estar em execução, porque não foi colocado ainda, mas, por exemplo, hoje uma grande dificuldade que São Mateus tem, que é o estacionamento rotativo, está aprovado, é lei. Aprovamos lá inúmeros outros projetos que beneficiou os servidores públicos. Eu, quando peguei a Câmara Municipal com salários muito abaixo, né, do salário mínimo, e coloquei ela num outro patamar. Aprovei lá, foi projeto meu, de minha autoria, ticket de alimentação para os servidores. Aprovamos lá também a emenda inédita no parlamento, que é a emenda impositiva, né? O vereador ele faz a emenda e o prefeito tem que executar aquela emenda. Então, assim, aprovamos inúmeros projetos e que trouxe muito benefício para a sociedade.
E uma coisa também que a população, de repente, tem uma curiosidade muito grande que, querendo ou não, é um legado, porque a Câmara nunca teve uma casa própria, uma casa legislativa. Também teria sido um projeto seu ali, ter levado a Câmara Municipal onde ela é hoje, inclusive é um local de turístico, né? Também isso, né? A gente nota isso, muitas pessoas param lá para fotografar, enfim. Quando nós nos elegemos, nós tínhamos uma plataforma, né? Eu tinha uma plataforma, um projeto de que, eleito, eu iria lutar para alguns temas na Câmara. O primeiro tema era ter a sede própria do parlamento, para dar dignidade aos parlamentares, né? E nós fizemos isso, levamos a Câmara para o coração da cidade, no centro. Restauramos 2 prédios que estavam abandonados, né? E conseguimos lá construir 11 gabinetes. Cada vereador tem o seu próprio gabinete para atender a sociedade, o seu eleitor, né? E demos dignidade ao parlamento. Então isso é motivo de muito orgulho, né? Mas nós fizemos outras coisas que nós falaremos mais à frente. E assim, dentro de todo esse pacote aí de projetos e tudo mais, como você avalia a sua experiência como vereador e os desafios que você enfrentou também, né, Paulo? Enfrentamos muitos desafios. Quando eu assumi a presidência da Câmara, nós tínhamos um mandato legislativo passado em guerra com o Executivo. São Mateus praticamente ficou 4 anos sem qualquer avanço. E quando nós assumimos, nós fizemos aquilo que é muito difícil de fazer em política. Nós demos estabilidade política ao chefe do Executivo. E através dessa estabilidade política é que São Mateus tem hoje um investimento de mais de R$1 bilhão. Nós trouxemos o governo Renato Casagrande para dentro da gestão de São Mateus. E aí veio o complexo de saúde, o contorno, logicamente, né, também com as digitais do nosso querido diretor-presidente do DR, Freitas, e nós conseguimos fazer isso quando nós assumimos a Câmara e dando estabilidade política ao município, o que não tinha durante 4 anos. E assim, disso tudo, quais são assim, as principais lições que você aprendeu como vereador e também como elas influenciam o seu trabalho atual? Né? Olha só, ser parlamentar é uma coisa assim que as pessoas deveriam entender como funciona. Lá são 11 vereadores, então lá se precisa de muito diálogo. E isso eu fiz muito. Eu dialoguei com os vereadores, eu dialoguei com os funcionários, eu dialoguei com a sociedade. A tribuna livre da Câmara Municipal de São Mateus, nos últimos 40 anos, nunca teve uma tribuna tão presente da sociedade, várias instituições, alunos, agricultores, professores, todos usando a tribuna daquela Casa de Leis, e foi algo que eu fiz, né? Eu levei para a Câmara, vamos dizer assim, esse aprendizado que eu tive com o meu saudoso pai e com a vida política que eu acabei seguindo aí durante esses últimos 20 anos. Eu acho que uma pergunta pertinente o que você faria hoje? Se fosse presidente da Câmara dos Vereadores ou mesmo se fosse vereador, né? Porque o presidente não deixa de ser vereador, né? Olha só, eu sempre falo que a gente nunca faz tudo, né? No poder público você não consegue fazer tudo. Eu tinha, assim, ideias, né, para fazer um anexo 4, o anexo 2, aliás, né, da Câmara, construir ali ao lado da garagem, ali, um prédio para que pudesse comportar ali, que eu, na minha visão, e hoje eu posso falar claramente, São Mateus é uma cidade de mais de 120 mil habitantes e está na hora de São Mateus ter um número de parlamentar muito maior do que hoje está. Conceição da Barra tem 11 parlamentares e é uma cidade com bem menos habitantes que São Mateus. Jaguaré tem 11 parlamentares e é uma cidade bem menor do que São Mateus. E inúmeras outras também que nós conhecemos pelo Estado do Espírito Santo. Então, teríamos que fazer ali um anexo 2, um novo prédio da Câmara, para abrigar, no mínimo, aí 17 parlamentares
para no próximo mandato. Mas isso é um pensamento meu e que eu acho que a sociedade tem que discutir isso. É necessário. São Mateus passa de 120 mil habitantes e está na hora de São Mateus discutir isso. Você, Paulo, com toda a sua experiência, sua vivência, você teve essa lição dentro da sua casa. A gente poderia até dizer assim, uma parte da sua vida foi criada embaixo da mesa de Teteu Fundão lá, como vereador, como presidente, né? Sua tia Iosana Fundão. Como você, e você também como presidente da Câmara e vereador também, como você está vendo essa administração atual? Olha, Cid, nós, mateenses, eu sempre falei isso. Passada a eleição, nós temos que torcer e temos que trabalhar para que São Mateus evolua, para que São Mateus venha a ter o desenvolvimento que é esperado. Então, por isso, nós estamos na torcida, né? Esperávamos muito mais, né? De um início, e a gente esperava que fosse um início realmente transformador, ainda não foi, né? Está engatinhando. Há alguns equívocos, porque você só governa ao lado da classe política. Você precisa da classe política. Então, hoje a gente vê a classe política muito afastada da gestão. Isso é preocupante. Mas eu creio que ainda é por inexperiência. Eu creio que o nosso prefeito aí, ele agora que vai fazer 6 meses já de gestão, eu creio que ele vai pensar melhor e dialogar com a classe política para que possa ajudá-lo nessa transformação que São Mateus tanto precisa. Eu acredito que essa próxima pergunta é uma pergunta que seus eleitores e até pessoas que de repente agrega, né? Agora, porque a gente conquista e perde, e quais são suas pretensões políticas para o futuro, né? Paulo Fundão. Eu continuo aquele garoto, né? Sou natural de São Mateus, eu amo minha cidade, amo mesmo de paixão, e eu tenho aquela utopia, aquele sonho de um dia ser o chefe do executivo do meu município, do nosso município. E por que falo isso? Porque as minhas ideias, os meus projetos, os meus sonhos de transformação para a cidade são assim um poucos, vamos dizer assim, plausíveis. Eu, por exemplo, tenho na minha mente de, por exemplo, colocar uma subprefeitura nos quilômetros. Eu sempre falo isso, desde 1997. Uma subprefeitura no Buriri. Para quê? Para descentralizar a máquina pública, né? São Mateus é muito grande e nós descentralizaríamos os serviços públicos e facilitaríamos a vida de todos aqueles que moram nos quilômetros, de todos aqueles que moram em Buriri, Barra Nova. Então, assim, é um sonho de criança, é um sonho de alguém que espera que um dia ser reconhecido o nosso trabalho, e eu tenho certeza que o povo mateense vai falar, valeu a pena acreditar nesse mateense que ama a nossa cidade. Vamos falar um pouquinho dessa nova empreitada, né? Você como diretor do Ciretran, hoje você ocupa o cargo, não sei qual o cargo lá que você ocupa no Ciretran, Paulo? Hoje nós estamos na chefia da Ciretran, né? Nomeado aí pelo diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, também pelo governador Renato Casagrande, mas por indicação do diretor-presidente do DR Freitas, meu amigo, a quem tenho a maior gratidão, né, por esta confiança de ter me indicado para assumir a chefia do Ciretran. Estamos lá com um quadro de servidores maravilhosos, zelosos, competentes, e a gente tem feito, fizemos algumas reuniões aí, justamente pedimos aquilo que eu sempre defendo, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade, com respeito e dignidade a todos aqueles que vão lá buscar o serviço da Ciretran. Isso nós implementamos no PROCON, quando fomos coordenador do PROCON, nós implementamos na Câmara, quando nós fomos o presidente do Poder Legislativo, e em todos os lugares que nós passamos. Tratar as pessoas com dignidade, com respeito, e é isso que nós iremos fazer lá, né? E tenho certeza que vamos sair lá, e quando nós deixarmos, eu tenho certeza que o pessoal vai falar, e vai falar bem da gente.
E aí, os principais desafios, né, que você enfrentará dentro dessa nova função que você ocupa, e logicamente, como você falou, né, como é que você deseja abordá-los, né? Eu tenho assim, como eu falei anteriormente, a respeito do estacionamento rotativo. Eu queria, porque as pessoas talvez não saibam, mas o trânsito em São Mateus foi municipalizado. Então eu queria dialogar com o secretário da Defesa do município, dialogar com o chefe do executivo, para que nós juntos, executivo, Detran, Ciretran, para que nós juntos possamos fazer com que o estacionamento rotativo do município de São Mateus funcione. E funcione para dar melhor qualidade para todos os moradores de São Mateus, para todos aqueles que nos visitam e principalmente para as pessoas que vão fazer compras muitas vezes no comércio, ali no centro, e que têm tido dificuldade até mesmo para estacionar o seu carro. Até porque, né, Paulo, a gente vê que a tendência agora, com a vinda da Faculdade de Medicina para São Mateus, essa demanda de carro, de população, de uma maneira geral, aumente. Né? Então e muitas vezes as pessoas chegam lá 8 horas da manhã, coloca seu carro lá, seu veículo, e fica o dia todo. Vai tirar lá para as 18 horas e o carro fica lá parado. Então a gente poderia, o mais rápido possível, a gente criar o estacionamento rotativo, colocar em execução a lei para que a gente possa evitar esse tipo de situação. E nessa seara seria interessante a gente falar também que, apesar de você estar ocupando um cargo de chefia, né, tem os seus limites da administração. E quais seriam esses limites dentro da função do cargo de chefe de Ciretran que você ocupa, né? Porque hoje dos trabalhos do Detran, do Ciretran, ele é tudo online, né? Então nós tem muitas funções que antes se fazia lá pessoalmente, hoje você faz através do computador, você faz de forma online. Então, assim, nós temos os nossos limites, mas vamos buscar também, junto com o executivo, vamos fazermos algumas campanhas, né? Campanhas educativas, porque o trânsito aqui em São Mateus tem ceifado muitas vidas. Eu acho muito importante que nós, juntos com o executivo, com o legislativo, possamos fazer essas campanhas. E quais são, dentro daquilo que você pensa em implementar e ter, né, como prioridades, as principais mudanças que você gostaria, né, como chefe do Ciretran de São Mateus, implementar? Assim, a gente ainda está fazendo algumas análises lá, alguns estudos, e em breve a gente vai apresentar à sociedade. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho de políticas públicas, né? Quais são, Paulo, as políticas públicas que você defende para a nossa cidade, o nosso município de São Mateus? Olha, assim, São Mateus é uma cidade que tem crescido muito, mas há um grande diferencial entre crescimento e desenvolvimento. São Mateus cresce, mas São Mateus não desenvolve. Então é preciso fazermos um trabalho de investimento no turismo de São Mateus. Perdemos muitos recursos de royalties, de Petrobras, mas São Mateus é uma cidade rica em turismo. Nós temos o porto, nós precisamos recuperar o porto para que ali possamos fazer uma rota de turismo, assim como são outras cidades. Nós precisamos investir. Pouca gente sabe, mas nós temos a Cachoeira do Cravo, a Cachoeira do Inferno, que nós podemos explorar de turismo para São Mateus. Temos Guriri, Barra Nova, Uruçuquara. Precisamos fazer políticas para que possamos valorizar o turismo de São Mateus, que eu tenho certeza que turismo nunca vai acabar. Daqui a 100 anos, 200 anos, não acaba. E o turismo é uma das maiores fontes de riqueza. Você vai aqui pertinho em Porto Seguro, só vive de turismo. E nós precisamos explorar esse lado que São Mateus tem. Então, também tem uma política pública que eu acho de extrema importância, e fiz essa indicação quando estava na Câmara em 2023, 2024, e que o prefeito de Vitória saiu até na tribuna ontem,
está fazendo lá, que é a climatização de todas as escolas municipais. Eu acho de extrema importância, fundamental, da dignidade às nossas crianças, da dignidade aos nossos professores, climatizando todas as escolas públicas do município de São Mateus. Então, assim, a gente tem muitas coisas que nós gostaríamos de implementar no município de São Mateus, mas que passa pelo chefe do executivo. Outra ideia, projeto que nós temos, são as capelas mortuárias. Nós precisamos investir, e é um investimento muito pequeno, muito barato. Uma capela mortuária ali no Bom Sucesso, pegando ali o bairro Vitória, Aroeira, Ayrton Senna, Caiçaras, Santo Antônio, uma capela mortuária lá nos quilômetros, uma capela mortuária em Guriri, uma capela mortuária lá no Nativo. Eu tive ontem no velório lá e pude perceber a falta que faz. Então são coisas que o investimento é tão pequeno, mas o benefício para a sociedade é de um tamanho tão grande. Aí você vai ali em Guriri, você vê 6 quilômetros de calçamento, uma verba de mais de 5 milhões de reais para um lugar que só tem mato. Não tem nenhuma casa, só mato. Mas porque beneficiou A, beneficiou B, beneficiou um empresário, beneficiou uma empresa, é isso que é inadmissível. E se nós tivermos um gestor que realmente queira fazer políticas públicas em benefício da sociedade, São Mateus vai passar a desenvolver, a ter desenvolvimento. Hoje ela está só crescendo. Nessa seara aí, como você avalia a eficácia das políticas públicas atuais? Ainda estão capengando. Nós precisamos, toda unanimidade é burra. Já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E parece hoje que o município, como eu falava lá na Câmara, nós estamos vivendo em Nárnia, que não tem problemas, tem problemas. E é preciso debater. E o local de debater isso é no parlamento. Então, se todos estiverem falando a mesma língua, dificilmente vai se discutir os reais problemas do município de São Mateus. Então, é preciso discutir, porque, infelizmente, tem faltado remédios nas farmácias, tem faltado médicos, em determinados lugares. É preciso ter críticas construtivas para que venha a solução. Se não houver críticas, vai se achar que está tudo bem e não vão resolver os problemas da cidade. Você poderia colocar para a gente, então, quais são as principais mudanças que você, Paulo Fundão, gostaria de ver nas políticas públicas do nosso município, aqui em São Mateus? Olha, cobrança veemente e fiscalização no contrato da São Gabriel. Por quê? Porque o transporte público do município de São Mateus é uma vergonha. É uma vergonha. Uma empresa, eu já tinha falado isso em 2024. Quem fez a abertura da CPI que teve da São Gabriel foi Paulo Fundão. E eu já tinha falado lá em 2024 que a empresa São Gabriel comprou ônibus novos para atender a iniciativa privada, com altos contratos, mas que a população, aquela que enriqueceu essa empresa, estava sendo deixada de lado. Então nós gostaríamos que o município, que a fiscalização atuasse e fizesse a São Gabriel cumprir aquilo que está contratado, que é aquela concessão por mais 15 anos, que foi dado lá em 2015. Então, é preciso que o gestor público faça com que a comissão de fiscalização atue. E atue com rigidez, atue com responsabilidade. Eu tenho certeza que vamos dar um transporte público de primeira qualidade ao nosso cidadão, ao nosso munícipe. Também é preciso fazer investimentos em determinados itens da saúde, porque nós temos ali, eu sempre briguei por isso, eu sempre atuei em defesa
do nosso pronto-socorro, ali na João 23. E continua abandonado. Eu passei lá, está lá abandonado. Nós queremos que ali volte a funcionar, porque ali foi o pronto-socorro que atendeu a milhares e milhares de mateenses, milhares e milhares de munícipes. Eu passei minha vida toda vendo ali funcionando. E hoje a gente vê aquele espaço abandonado. Na área do esporte, nós temos o nosso ginásio de esporte, que tem sido uma vergonha. Você sabe, nós crescemos ali, passamos parte da nossa adolescência. Ali jogamos inúmeras vezes, fizemos inúmeros campeonatos, só vivia lotado. Então, assim, eu gostaria de ver a cidade realmente funcionando. Eu gostaria de ver a cidade realmente com aquelas pessoas certas no lugar certo. Né? E eu sonho que vai chegar um dia que nós vamos conseguir isso. Bom, a gente não pode deixar de falar de desafios e oportunidades, né? Como você lida com a pressão e a crítica em seu trabalho e quais são as estratégias que você usa para gerenciar o estresse, que não é pouco, a gente sabe, né? A vida pública, ela tem essas situações. Rapaz, assim, eu sempre falo que eu sou um homem abençoado. Tenho muita fé. Eu creio que Deus sempre está na minha vida, né? Então, assim, nos momentos mais difíceis, eu oro muito, né? Converso muito com Deus, entrego sempre a Ele, porque eu não ligo. Eu sempre falo, eu não ligo para aquelas pessoas que vivem falando, que vivem jogando pedra, porque essas pessoas aí, elas vão passar, né? Eu não vou nem falar a frase que eu tenho aqui, que eu costumo falar, porque seria muito pejorativo, mas quem não faz nada, quem não é nada, ele quer sempre jogar pedra naquele que faz, naquele que busca. Então, assim, não ligo, não entra no meu ouvido, sai outro, não guardo mágoa, não guardo raiva. Quem me conhece sabe disso. E o estresse, o dia a dia, é você colocar tudo na mão de Deus, é acreditar que vai dar certo, como sempre deu, né? Até nos piores momentos. Eu costumo falar, eu recebi uma palavra em 2018, e essa palavra nunca mais saiu nem da minha cabeça, nem da minha mente. Tudo que acontece com a gente, para mim, existe essa palavra. Você não entende agora, mas você vai entender depois o que Deus está fazendo. Então eu levo a vida assim. Né? Então, nos piores momentos, eu posso não estar entendendo naquele momento, mas sei que Deus tem o melhor mais à frente. E eu acho que a gente tem que falar um pouco também de legado e de futuro, né? Como você vê o futuro político da nossa cidade? Não, eu acredito muito, tenho muita fé de que o mateense ele vai entender a proposta, o projeto, e vai entender de que maneira. Olha só, nós estamos há mais de 28 anos governados por empresário. Olha, nós pegamos o ano 2017 e 20, prefeito Ribeirão Romeu, empresário. Pegamos 8 anos do governo Laureano Zancanella, 2001 a 2008. 8 anos de governo Amadeu Boroto, 2009 a 2016. 8 anos do governo Daniel Daçaí, terminou em 2024. E agora 4 anos do Marcos. Governos de empresário. E aí eu falo, vai chegar o momento, e eu defendi isso na Câmara, de que o melhor nome para que pudesse ser o prefeito de São Mateus naquele momento era do diretor-presidente da Rio Freitas. Por quê, Paulo? Isso eu falei em várias entrevistas e falei da tribuna da Câmara. Por quê? Porque Freitas é um técnico e Freitas é um político. E Paulo Fundão também é um técnico e é um político. E por que daria certo? Porque nós temos como exemplo aqui perto, Jaguaré, o Marcos Guerra fazendo uma gestão espetacular. Agora, em Linhares, um escaramuça, um advogado, professor. Mas nós temos como maior exemplo o Espírito Santo, que elegeu Paulo Artung, que era um economista, mas era um político.
tinha sido deputado federal, deputado estadual, senador, e foi um dos maiores gestores que o Estado do Espírito Santo teve. E agora o governador Renato Casagrande, que é um dos melhores governadores dos últimos 50 anos do Espírito Santo. Então o Renato Casagrande foi deputado estadual, deputado federal, senador e agora governador. E se você pegar a trajetória deles, políticos e técnicos, gestores, Casagrande, Paulo Artundo. E é isso que São Mateus precisa. São Mateus precisa sair desse marasmo, porque está há mais de 28 anos elegendo empresário. Está no momento de eleger um técnico político. Por quê? Eu tenho certeza. Porque político, além de técnico, o político ele gosta de pessoas. Ele atende as pessoas, ele abraça, ele realmente tem um amor pelas pessoas. E é isso que está faltando em São Mateus. De São Mateus eleger alguém com essas características. Por isso, eu acredito no futuro político de São Mateus e vai chegar um momento que o povo vai entender que é o momento de eleger um político técnico. Bom, vamos falar um pouquinho também da sua experiência na Câmara Municipal e o que é muito importante a gente saber é o seguinte, qual foi o seu maior desafio durante o seu mandato como vereador presidente? Olha, tivemos muitos desafios, né, no parlamento, tivemos desafios, por exemplo, nós passamos momentos tenebrosos, o projeto de 100 milhões que ia endividar o município pelos próximos 10 anos, tivemos que fazer um enfrentamento, coloquei minha vida em risco, em defesa da sociedade, em defesa de São Mateus, mas enfrentei todo um sistema, todo mundo sabe, conhecido como Gabinete do Ódio, denegrir a minha imagem, tentaram denegrir a imagem da minha família, do meu pai que já tinha morrido, me atacaram meus familiares e nós enfrentamos naquele momento, se não tivesse o pulso, logicamente com a ajuda prestimosa de 4 parlamentares, né, também que nos ajudaram, mas se não tivesse um presidente que fosse um líder, que fosse um conhecedor das leis e do regimento, hoje talvez São Mateus estaria praticamente num buraco impagável, que a dívida ia ficar impagável, né? E o dinheiro, nós sabemos que não iria fazer as obras, porque era um cheque em branco. Então, naquele momento, nós tivemos que tomar uma postura de defesa para o São Mateus. E o seu filho não fugiu à luta. Fizemos esse enfrentamento e, graças a Deus, o município não ficou endividado por esses 100 milhões. Além dessa, que a gente pode chamar de conquista, né, que foi ia onerar demais o município, você podia elencar as principais conquistas que você considera mais relevantes para a cidade, Paulo? Olha, eu posso falar do parlamento. No parlamento, né, nós colocamos no parlamento transparência. Todas as sessões, hoje, elas são transmitidas em TV aberta. Nós colocamos as reuniões, todas as reuniões sendo transmitidas em TV aberta, em todos os meios de comunicação. A Câmara hoje de São Mateus é reconhecida em todo o estado do Espírito Santo, inclusive no Brasil. Eu posso te afirmar categoricamente, eu tenho viajado Brasília, fui a Natal, São Paulo. São Mateus hoje é conhecida nacionalmente, no parlamento, entendeu? Então, assim, devolvemos o maior recurso que foi devolvido em todos os tempos. Nós devolvemos 7 milhões de reais ao Executivo nos 4 anos de mandato, né? Entregamos uma sede completamente reformada, nova, né? Todo o sistema da Câmara hoje é informatizado. Todo o sistema é informatizado. Você vai lá protocolar, é tudo dentro do sistema informatizado. Então, assim, nós fizemos um parlamento hoje diferenciado.
um parlamento respeitado, onde nós íamos, o parlamento de São Mateus era um parlamento respeitado. Então esse legado, eu tenho certeza que é um legado para muitas gerações que vão vir aí, e eu tenho a honra, né, o orgulho, né, de ter sido uma das pessoas que mais transformaram a Câmara nesses últimos 50 anos. Eu acho também que um entendimento que a gente tem que ter com relação à Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, e isso é uma coisa que eu sempre ouvi de um amigo meu, que ele falava, olha, eu não tenho a caneta. Quem tem a caneta já diz, é o executivo, é que executa. Então acho que é muito importante essa coisa ser passada para a população, e essas conquistas, às vezes a pessoa pensa, mas o vereador não quis, o vereador não quer. Eu acredito muito que isso aí a gente tem que ter essa linha de pensamento também. E assim, como você avalia, Paulo, a eficácia da Câmara Municipal como um todo? Olha, o parlamento, eu sempre falava com meus companheiros, né, vereadores. Olha, o parlamento é divergência, é debate. Alguém vai defender um ponto de vista, o outro vai defender outro ponto de vista, mas após as sessões, ninguém aqui é inimigo de ninguém. Um vai defender o governo, o outro vai contestar, vai dizer o que não está dando certo no governo. Isso aqui é o parlamento. E graças a Deus, terminado o mandato da legislatura 21-24, nós conseguimos, né, após, agora no mês de janeiro em diante, conseguimos mostrar que tudo que eu falava era realmente, porque hoje nós somos grandes amigos, graças a Deus, né, continuamos aí, cada um seguindo a sua vida, mas com amizade, se não houve nenhuma inimizade que levou para fora do parlamento, né? E a Câmara é de extrema importância. Por quê? Porque a Câmara é onde se debate tudo. Ali, eu cansei de falar, é a caixa de ressonância da sociedade, né? E sendo a caixa de ressonância da sociedade, tudo que vai acontecer no município tem que passar pela Câmara, né? Certo ou errado, mas sem o parlamento nós simplesmente não sobreviveríamos. Como você avalia essa eficácia da Câmara Municipal como um todo, Paulo? Não, é justamente o que eu estou falando. A Câmara, ela pode, por exemplo, impedir, como impediu, que o chefe do Executivo pegasse 100 milhões, né? A nossa luta, Então, a Câmara, ela é de extrema importância, muitas vezes, para evitar que o descalabro das contas públicas entre um irresponsável e, muitas vezes, dilapide todo o patrimônio público. Nós tentamos, mas é a Câmara que tem o papel de evitar. Mas o ex-prefeito fez isso, fez aquilo. Fez. Ele tinha uma maioria parlamentar. Mas se a Câmara, quando a Câmara se une, a Câmara, eu cansei de falar, olha, a Câmara unida ela é mais forte que o prefeito. A Câmara desunida, o prefeito passa a ser mais forte. Porque a Câmara, os vereadores tiram um prefeito do mandato, mas um prefeito não tira os vereadores. Então, assim, a Câmara unida, ela pode dar muito mais à sociedade do que a Câmara desunida. Você sente que a Câmara representa adequadamente a população? Não, com certeza. Na medida do possível, né? Cada região sendo representada, eu tenho convicção de que a Câmara representa, né, sempre vai representar a população, porque a Câmara é o reflexo da sociedade, né? É o espelho. Quem está ali é a sociedade que escolheu. Então é um reflexo. Sua experiência, Paulo, como presidente da Câmara, como é que ela influenciou sua visão política? Porque o presidente da Câmara, ele tem que ser um líder, ele tem que, muitas vezes, escutar determinados discursos e ele saber como, né, fazer com que aquele discurso ele não aflore em outro parlamentar, ou até mesmo em quem está assistindo no plenário, né, para que possa descambar para algum tipo de
ânimo exaltado, e o presidente ele tem que ter o controle de todo o plenário, de toda a casa de leis. Então isso e também tem que ter muito diálogo. E isso veio me, vamos dizer assim, eu fui aprendendo no dia a dia. Eu já tinha acompanhado meu pai, meu saudoso pai, lá nos anos de 1980 e 90, e aprendi muito, né, no decorrer da minha vida. Eu trabalhei em Vitória, trabalhei em Brasília, fui aprendendo, e lá, na hora da prática, nós conseguimos passar para os nossos pares tudo aquilo que nós fizemos no decorrer da vida. Então, eu acredito que eu fiz um dos papéis mais relevantes nos últimos tempos na Câmara Municipal. E experiência, mas também na vida a gente passa por dificuldades. Quais foram as suas principais dificuldades encontradas na função de presidente? É porque tem momento que você se encontra sozinho e você tem que, muitas vezes, ter uma decisão que não é aquilo que você queria. Muitas vezes você quer ajudar, mas a legalidade ela fala mais do que o seu sentimento. E muitas vezes eu tive que tomar decisões, né, decisões essas poderia, né, atingir pessoas e que eu não gostaria, mas que a lei, a legalidade fazia com que eu... Então, assim, aí tem momentos que você fica uma solidão. Então, o poder é isso também, né? Muitas vezes você se encontra só. E a dificuldade que eu tive foi que, pelas minhas escolhas, muitas vezes eu decidi determinada matéria, né, de que eu ia agir daquela forma, e os adversários muitas vezes não aceitam. E no campo da política a divergência é natural, mas nós vivíamos um tempo nebuloso aqui em São Mateus. E aí as pessoas vinham atacar, mas não vinham atacar o político Paulo Fundão, vinham atacar a família. E isso era uma situação que incomodava, porque nem a máfia ousa tanto atacar a família. E aqui foi criado um sistema, né, um sistema que atacava as famílias. Bom, quais assim, Paulo, os projetos de leis que a gente sabe que o vereador, durante o pleito dele, ele não consegue aprovar tudo, mas quais projetos de leis que você mais se orgulha de ter participado da elaboração e aprovação, né? Olha, eu tenho orgulho de dizer que, por eu ter trabalhado em Brasília, em determinado período, assessorando o deputado Dr. Jorge Silva, uma das coisas que eu elaborei, eu fiz, chamei os vereadores e aprovei, e que agora os parlamentares agora falam de boca cheia, que é a chamada emenda impositiva. Nós criamos aqui a emenda impositiva, que é o vereador, ele destina. Aí nós ajudamos o hospital maternidade, nós ajudamos o projeto Araçá, nós ajudamos a Lira Mateense através dessas emendas impositivas que foi criada de autoria do vereador Paulo Fundão, né? E fizemos outros projetos de lei, mas esse foi marcante porque nós pudemos ajudar entidades que realmente mereciam. E aí o prefeito é obrigado a executar. E aí ele foi obrigado a executar e executou. É bacana. Essa emenda impositiva é um legado que eu deixei para o parlamento. Bom demais. E no fator de posicionamento em relação a projetos controversos ou polêmicos, como você sempre se posicionou, Paulo? Eu sempre subi à tribuna desde o início, desde o primeiro dia do meu mandato, desde a posse, eu sempre falei, eu serei um parlamentar que jamais será subserviente a quem quer que seja, porque o nosso mandato, nós fomos eleitos pelo povo mateense. Nós devemos satisfação ao povo mateense. E eu cansei de falar da tribuna da Câmara que nós não fomos eleitos pelo prefeito, não fomos eleitos pelo governador, não fomos eleitos pelo presidente da República. Nós fomos eleitos pelo povo. E a ele nós devemos satisfação. Então eu sempre fui muito decisivo nos meus posicionamentos, nas minhas escolhas.
Então, eu nunca fui um vereador subserviente, né, que votasse tudo que o Executivo quisesse, e provei isso no decorrer do mandato, né, com a minha liberdade e com as minhas escolhas, e votei muito contra o Executivo quando entendi que aquilo ali prejudicava a sociedade. E dentro desses seus posicionamentos e escolhas, quais são as decisões mais importantes que você tomou como vereador, como presidente, e por quê? Como eu falei anteriormente, uma das posições mais importantes para mim foi não deixar endividar o município, né? Fazer uma dívida de 100 milhões que iria começar a pagar agora, em 2025, pelos próximos 10 anos. Essa foi uma das atitudes mais nobres que eu fiz durante meus 4 anos de mandato. E você avalia assim, a questão do Executivo Municipal durante o seu mandato? Eu sonhei, né? Eu sonhei em transformar São Mateus num canteiro de obras. E sonhei bem, porque nunca se arrecadou tanto dinheiro como se arrecadou nos anos de 2021, 22, 23 e 24. Eu peguei o orçamento do município num patamar e quando nós largamos 650 milhões de reais o orçamento para 2025. Então é muita coisa. E eu sonhei que isso ia ser transformado em canteiro de obras para a sociedade. Mas, infelizmente, quando não se tem planejamento, quando se tem má fé, não se faz aquilo que é necessário para o povo. Nós não podemos utilizar a política para fazer populismo. Não. Nós temos que entregar, como o governador Renato Casagrande, junto com o diretor-presidente da Aéreo Freitas, tem feito em todo o estado do Espírito Santo. Todo lugar que você vai é investimento, é uma escola, é uma ponte, é uma estrada, é entrega, porque o dinheiro público, ele não nasce do nada, não. O dinheiro público é o imposto que o cidadão paga no dia a dia. Então, eu sonhei com São Mateus num canteiro de obras, mas eu até brincava com o vereador, meu grande amigo, Lailson da Aroeira. Ele uma vez falou e eu copiava ele. Sonhei com canteiro de obras. São Mateus está um canteiro de lixo. Então, a gestão dos 4 anos em que eu fui presidente, fui vereador, presidente da Câmara, eu fiquei decepcionado. Porque eu queria estar junto ao Executivo, mas entregando à sociedade de São Mateus aquilo que é de direito, e não o que foi feito naqueles 4 anos. Paulo, agora eu vou passar para você um combo de perguntas que uma complementa a outra. A primeira seria o seguinte: como você avalia a atual situação política de São Mateus, as suas preocupações em relação ao futuro da cidade, e que a gente está vendo aí que você se preocupa muito sendo filho da cidade, como você se posiciona em relação à atuação de outros vereadores, né? E sua opinião sobre a gestão atual. São Mateus precisa urgentemente, não só São Mateus, a região norte precisa ter o seu deputado federal, ter o seu deputado estadual, porque São Mateus está deixando de ter desenvolvimento. Nós precisamos atrair para cá empresas, para gerar emprego e gerar renda. Mas precisamos de um aeroporto que era para ser de São Mateus, que sempre teve um aeroporto e que Linhares nunca teve. E hoje Linhares tem um aeroporto e São Mateus continua com aquele aeroporto da época de Zarife. Pouca gente sabe disso, mas nós mateenses sabemos, final de Zarife, está lá desde aquela época. Então São Mateus precisa de ter um representante na esfera federal, também pela duplicação da BR-101. Nós precisamos ter duplicado a BR-101 para que, além do aeroporto e a BR, tenhamos um amplo desenvolvimento da nossa cidade. Sem isso,
É muito complicado do empresário. O empresário que vem aqui, ele quer ver a logística. A logística. E nós precisamos ter uma BR duplicada, nós precisamos ter um aeroporto. Então, São Mateus precisa unir as forças políticas para que possamos eleger deputado federal, deputado estadual, para que possamos, sim, buscar desenvolvimento para a nossa cidade. Meu sonho, I have dream. Eu vou repetir a frase que eu iniciei minha campanha em 2016. I have dream. Eu tenho um sonho. E eu sonho que São Mateus, que o povo mateense possa, se politizar e olhar realmente aqueles que querem fazer de São Mateus o nosso Eldorado, a nossa cidade maravilhosa e que é maravilhosa. E assim, dentro de tudo isso que você falou, e a gente busca, a população ela tem uma participação muito importante, quais os maiores desafios para a política local se renovar e se aproximar da população, Paulo? Olha, eu a partir desse ano, eu me considero a renovação política de São Mateus. Eu me considero natural de São Mateus, uma pessoa de família que sempre esteve ao lado da sociedade, sempre esteve ao lado do povo. E eu vou te dizer aqui algo que talvez pouca gente sabe. Se hoje São Mateus, há 30 e poucos anos, tem o Hospital Roberto Silvares, lá está a digital da família Fundão. Todo aquele terreno era do meu saudoso tio, Inácio Fundão. Quando o finado Jorge Daia, que era deputado estadual, líder do governo Eurico Rezende, precisou trazer a grande obra, que era o hospital, para São Mateus, ele não tinha um local e iria perder o hospital para o sul do estado. Meu tio chegou e falou para ele, Inácio Fundão, falou assim, Jorge, não podemos perder esse hospital, eu vou doar toda essa área. E doou. Então nós sempre nos dedicamos à cidade de São Mateus. Nossa família sempre se doou. E eu me considero essa renovação política para continuar o legado da minha família, para continuar o legado das gerações passadas e fazer o bem sem olhar quem. Então eu vou buscar, vou começar a ir em todos os lugares, vou visitar, vou dialogar, porque eu tenho certeza que o povo de São Mateus vai dar uma oportunidade ao mateense que ama essa cidade. Qual a sua mensagem, Paulo, para as pessoas que desejam se envolver na política? Existe uma frase da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal que ela sintetiza o que eu penso. Ou é a política ou a guerra. Ou seja, onde não se tem a política, se tem a guerra. Então nós precisamos nos politizar cada vez mais. E é preciso que as pessoas venham para a política. Porque a política é de pessoas de bem. E quando as pessoas de bem se afastam da política, aí que entram os bandidos, aqueles que querem dilapidar o patrimônio público. E é por isso que eu falo, venha para a política, se filie a um partido, busque buscar conhecimento sobre o que realmente é a política. E a política, para mim, é fazer o bem sem olhar quem. É você cuidar de pessoas, é você trabalhar para o próximo, para o coletivo. E isso nós buscamos fazer enquanto estivemos lá na Câmara de São Mateus. Agora o podcast em Evidência tem uma pergunta para te fazer que é o seguinte. Estamos chegando no meio do ano, 3 anos e meio, e você é eleito prefeito e está sendo entrevistado pelo podcast em Evidência, e a gente faria essa pergunta. Paulo Fundão, agora é a sua vez de mudar uma coisa na política de São Mateus. Qual seria? Olha, são tantas coisas, são tantos pensamentos que eu passo, mas eu tenho certeza que nós teríamos um gestor que faça acesso ao povo, um gestor que conhece os problemas crônicos da cidade, um gestor que realmente quer deixar um legado para as futuras gerações. Nós temos o complexo do Greca, que é um sonho para beneficiar mais de 30 mil pessoas, que está nesse coração aqui. E que se eu fosse prefeito,
eu já tinha desapropriado aquela área, eu já tinha ido a Brasília buscar a verba para fazer aquilo ali ser transformado. Então, assim, eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade, que se eu fosse, né, eu tenho certeza que no primeiro dia São Mateus já ia dar um avanço inimaginável, indescritível, porque eu sei o que eu penso, o que eu posso fazer. E existe aquela questão, tudo que você precisa é planejamento. Eu tenho planejado no papel, e tenho planejado na mente, e tenho planejado no meu coração. Então eu tenho convicção de que eu entregaria, no final do meu mandato, uma cidade totalmente diferente. Uma cidade em amplo desenvolvimento. Mas eu creio que tudo é do nosso Deus Todo-Poderoso. E se Ele nos permitir, quiçá um dia nós possamos fazer isso. Bom, eu queria que você deixasse suas considerações finais e dizer que, em nome de toda a direção, de toda a equipe do podcast Em Evidência, a gente agradece a sua presença aqui, é muito importante. Eu acho que a gente deve sempre, como você falou, ter esses momentos. As críticas construtivas, elas por si só, pela frase, ela já diz, o interesse é que São Mateus cresça cada vez mais, né? E agradecer a sua presença, e agora que te desejar muita sorte nessa nova empreitada na chefia do Ciretran de São Mateus. Por favor, Paulo. Eu quero agradecer a você, Jefinho, ao Em Evidência, ao pastor Carlos, também ao Júnior aqui com a gente. Agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando, pela oportunidade de estar falando com a sociedade mateense e dizer também do meu agradecimento, da minha eterna gratidão ao governador Renato Casagrande por tudo que ele tem feito. Agradecer ao diretor-presidente do DR, o Freitas. Sem as digitais do Freitas, não teríamos tanto investimento, junto com o governador Renato Casagrande, investimento de mais de R$1 bilhão, complexo de saúde, que vai ser um divisor de águas para a saúde da nossa cidade, da nossa região, o contorno, inúmeras outras obras. A nossa palavra, o que nos resume é gratidão. Gratidão ao povo de São Mateus pela confiança, pelo apoio. Por onde eu tenho andado, eu tenho visto um apoio assim inimaginável. Ontem eu estive no velório de um amigo, meu saudoso pai, o Bibi, e lá eu pude ver o carinho do povo, do cidadão para conosco. E onde eu tenho ido, eu tenho sentido esse carinho, e isso é que faz tudo valer a pena. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando, dialogando, e agradecer a Deus também por tudo que tem feito na minha vida. E eu tenho certeza que nessa nova função, como chefe do Ciretran, nós vamos mostrar o trabalho que nós sempre fizemos para que possa fazer um bom trabalho para a sociedade. Um trabalho com respeito, dando dignidade ao cidadão. Por isso eu agradeço a oportunidade. E assim a gente encerra mais uma entrevista do podcast Em Evidência, e desejar a todos os ouvintes uma boa noite. Fique com Deus. Amém.